E por falar em Golias, a vida de Davi, ela foi uma vida de batalha. Davi, ele não teve sossego. Não houve um momento na vida de Davi que ele não tivesse que lutar. A Bíblia diz que a vida dele foi só luta. Quando ele ainda era jovem, ele tinha que lutar dentro da sua casa contra a oposição dos seus irmãos. Ainda jovem, Davi tinha que pelejar contra urso, e leão, para proteger as ovelhas amadas de seu pai. Quando Davi passou pela unção, Davi teve que enfrentar a oposição de um gigante que afrontava o exército do Deus vivo. E quando Davi disse que mexer com o exército do Deus vivo era a mesma coisa que mexer em Davi. Tocar no exército do Deus vivo era a mesma coisa que mexer diretamente com Davi. Davi se incomodava quando o povo de Deus perdia a batalha. Davi se incomodava quando o povo de Deus estava sendo ridicularizado pelo inimigo. Aquilo causava um incômodo nele. E ele, naquele dia, ele não foi nem para lutar. Ele foi levar alimento para os seus irmãos que estavam no fronte de batalha. E ele ouviu a afronta. Quando ele ouviu a afronta, ele falou: quem é esse incircunciso para desafiar, afrontar, não é qualquer exército, mas o exército do Deus vivo. Um pouco mais à frente, a outra batalha de Davi vai ser contra Saul. As lanças enciumadas de Saul perseguiam Davi. E Davi sabia que a luta dele não era contra Saul. A tua luta também não é contra Saul. A nossa luta é contra principados e potestades. Nós não podemos cair no erro de lutar entre nós, de lutar entre si. Disputas internas entre nós destroem ministérios, fecham igrejas. E não podemos cair no erro de lutar contra nós mesmos. Até nessa própria passagem você vai ver que Abisai quer proteger Davi, mas o gigante quer matar Davi. Enquanto Abisai quer proteger, o gigante quer matar. E aí, qual é a minha posição no reino de Deus? Proteger meu irmão ou matar o meu irmão? Então, a nossa unidade é o que traz a glória de Deus para esse lugar. O que traz a glória de Deus para essa casa aqui, não é, apesar de você estar vestido muito bem, é a nossa união, é a nossa unidade. Quem sou eu no reino de Deus? Eu sou um Abisai que protege o meu irmão? Eu sou um Abisai que a causa do irmão é a minha causa também? Ou eu sou um gigante pelejando e fazendo gol contra no reino? Está entendendo? Nós estamos na posição de Abisai. A tua luta tem que me incomodar. A tua luta precisa me fazer perder o sono, como se fosse a minha. Quando isso acontece, eu estou sendo mãos e pés de Jesus na minha vida. Se eu não consigo abraçar a causa dos meus irmãos, como é que eu vou abraçar a causa de quem nem crente é? Se eu não consigo amar o meu irmão, como é que eu vou amar os meus inimigos? Se eu não consigo ser crente para você, eu não vou conseguir ser crente para o mundo. E eu quero te dizer uma coisa, em nome de Jesus,
a camisa que você veste é a mesma camisa que eu visto. Nós jogamos no mesmo exército. A bandeira que eu levanto aqui nessa noite é a mesma bandeira que você levanta. Eu não estou aqui, quando Davi viu que os irmãos dele estavam em guerra, levou pão para os irmãos dele. Mas quando Golias se levantou, ele levou pedra para Golias. A ideia é levar pão para os irmãos e pedra para o inimigo. Ei, você foi chamado para levar pão para os teus irmãos. Nós somos chamados para levar pão uns para os outros, e não pedras. A nossa guerra é contra principados e potestades. Não podemos ser um exército que mata uns aos outros. Tu está preparado para ouvir essa mensagem? Então segura aí. Hoje vai ser só Giló mesmo, não tem jeito. Nós não podemos, aqui é hospital, é campo de batalha contra o adversário, não contra os outros. Ei, eu prego, mas quando alguém pregar melhor que eu dou glória a Deus. Eu varro a igreja, mas quando alguém varrer, eu dou glória a Deus também. Nós precisamos ter maturidade espiritual para glorificar a Deus quando alguém estiver fazendo a mesma coisa que tu faz. A Bíblia diz, Neemias capítulo 4, versículo 19 e 20. Neemias tem uma pedreira pela frente. Qual é a pedreira? Reedificar uma cidade que está só há 90 anos destruída. Porque 70 foi o tempo do cativeiro, e mais 20 anos foi o reinado do Artaxerxes. 90 anos. Aí Neemias chegou e olhou, tudo quebrado, tudo destruído. A cidade estava em pó. Aí por isso que Lamentações de Jeremias, Lamentações, ele diz assim: como se acha solitária, destruída, aquela cidade que antes era tão populosa. Aí Neemias olha, o desafio é grande. Aí ele diz assim: grande e extensa é a obra, versículo 19 do capítulo 4. Grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro e estamos longe um dos outros. Versículo 20, mas tem um porém, a solução vem agora. No lugar em que a gente ouvir o som da buzina, nós vamos criar um ajuntamento nesse lugar. E depois desse ajuntamento, o Senhor vai olhar e vai pelejar por nós.